Olá, seja bem-vindo. Veja nesta edição: os direitos do trabalhador temporário, os desafios do MPT para este ano na defesa do meio ambiente do trabalho e no combate às irregularidades trabalhistas na administração pública, direito fundamental à moradia do trabalhador migrante no quadro MPT Indica, e ainda a importância da inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho e como o MPT busca essa inclusão. Espero você! O Trabalho Legal é o programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. O Carnaval está aí e, com as festividades, aumenta o número de trabalhadores temporários. Mas o que é o trabalho temporário e quais os direitos desses trabalhadores? As respostas estão na reportagem de Fernanda Tavares. Depois das vendas de fim de ano, mais um feriado pode movimentar as vagas temporárias. É o Carnaval. Em Ceilândia, no Distrito Federal, a fabricação de fantasias para o desfile do bloco da região está a todo vapor. E as costureiras capricham. A Kessia é quem coordena os trabalhos. Mesmo contratada para 3 meses de trabalho, ela comemora por estar empregada em meio à crise. Realmente está muito difícil mesmo. E esses 3 meses está sendo muito bom para mim e bom para quem eu estou capacitando também, né? São as duas coisas que estão se ajudando, né? A gente recebe direitinho aqui. O trabalho temporário tem legislação própria, mas o empregado tem praticamente os mesmos benefícios de um empregado definitivo. Ou seja, o salário da categoria, jornada de até 8 horas, adicional noturno, descanso semanal remunerado, seguro acidente, FGTS, férias, 13º e as contribuições previdenciárias. Este advogado lembra que o trabalhador deve ficar atento às mudanças trazidas pela reforma trabalhista e a lei da terceirização, as duas em vigor há menos de 1 ano. Um exemplo é a mudança com relação à duração do contrato temporário, que agora pode ser de até 270 dias. A regra é de 180, mas pode ser prorrogado por mais 90 dias, desde que sejam mantidas as mesmas condições do contrato. Vai depender da necessidade que a empresa tem, se é uma necessidade transitória ou um aumento de serviço. O que não pode fazer é substituir o trabalhador permanente, o trabalhador efetivo, por um trabalhador temporário, até porque a natureza é distinta. Via de regra, você precisa substituir alguém ou você tem um aumento de demanda. As verbas rescisórias são quase as mesmas de um contrato de trabalho por tempo indeterminado. Devem ser pagos o saldo do salário, férias proporcionais e 13º proporcionais. Nestes casos, não são necessários o aviso prévio e nem a multa dos 40% sobre o FGTS. Ele tem que verificar se a remuneração está sendo a mesma daqueles trabalhadores permanentes. Então, o trabalho temporário exige que aquele que vai prestar o serviço para uma empresa, seja por uma questão transitória, seja para um aumento de demanda, ele tenha a mesma remuneração que os trabalhadores efetivos daquela empresa têm. Essa oportunidade está sendo maravilhosa para mim, porque além de poder demonstrar o que eu sei para as meninas, eu vejo que elas realmente precisam e gostam e acabam ajudando elas mesmas, sai daqui com uma profissão. O MPT em São Paulo e a Organização Internacional do Trabalho, com o apoio da empresária e chefe de cozinha Paola Carosella, do MasterChef, realizaram a ação de capacitação de 25 transexuais e travestis em curso básico de ajudante de cozinha na capital paulista. Mais informações sobre as capacitações você encontra em www.mpt.mp.br. Logo depois do intervalo, coordenadorias que lutam pela saúde e segurança do trabalho e que combatem violações trabalhistas na administração pública falam dos planos para este ano. Aguardo você aqui na TV Justiça. Na segunda reportagem da série Desafios 2018, o destaque de hoje são as ações da CONAP e da CODEMAT.
O ano de 2017 foi marcado principalmente pela tramitação e aprovação da chamada reforma trabalhista. Mas o Ministério Público do Trabalho atuou também em outras frentes, sempre buscando assegurar os direitos sociais do trabalhador brasileiro. Para isso, o MPT possui 8 coordenadorias nacionais para fiscalizar e agir em ramos específicos do direito do trabalho. São elas: CONAET, Cor de Infância, CODEMAT, CONAP, Cor de Igualdade, CONALES, CONAFRET e CONATPA. E todas tiveram seus desafios e conquistas em 2017. A Coordenadoria Nacional de Defesa do Meio Ambiente de Trabalho, a CODEMAT, esteve atenta e agiu para frear as mudanças nas novas leis trabalhistas. Mesmo com a aprovação da reforma trabalhista, o pensamento se manteve positivo, segundo a vice-coordenadora nacional. Na CODEMAT, o que eu posso dizer é que nós nos mantemos sempre muito otimistas, né? Então, apesar do ano de 2017 ter sido marcado por essa iminência da aprovação da reforma trabalhista, digamos assim, nós tivemos muitos pontos positivos. Nós temos projetos nacionais, nós temos grupos de trabalho que continuam com suas atividades, digamos assim, a todo vapor. Mas 2017 também ficou marcado por uma grande vitória para a CODEMAT, para o MPT e todos os trabalhadores brasileiros. O uso e comercialização do amianto crisotila foi banido no país após julgamento no Supremo Tribunal Federal. A substância gerou milhares de vítimas ao longo de décadas. O STF se pronunciou incidentalmente a respeito da inconstitucionalidade do artigo da lei federal que autorizava a exploração, a extração, a comercialização do amianto do tipo crisotila. Então, isso foi para a gente realmente um ponto muito positivo, porque isso tende a alterar uma série de atividades que são desenvolvidas no país. Nós temos na CODEMAT o projeto que é o banimento do amianto, então nós intensificamos ainda mais as atividades dentro desse projeto, em razão dessa decisão do STF, que vem alinhada também a decisões de outros países. A Coordenadoria Nacional de Combate às Irregularidades Trabalhistas na Administração Pública, a CONAP, também teve um balanço positivo do ano que passou. O projeto Saúde na Saúde é uma das principais ações da coordenadoria e foi aplicado em diversas regiões. Nós estamos fazendo exatamente forças-tarefas, elaborando um amplo diagnóstico sobre a realidade da saúde pública em vários estados da federação. Já fizemos isso em 2017. E vamos continuar em 2018, tendo como principal elemento de convicção para que a gente possa fazer essas ações exatamente as condições de meio ambiente de trabalho dentro dessas unidades hospitalares. É através de um diagnóstico preliminar que nós realizamos. A fiscalização a irregularidades em concursos públicos também foi destaque. São justamente empresas estatais, né, da estrutura do governo federal, que estão aí, estavam negociando conosco, a Caixa Econômica Federal principalmente. Eles têm vários processos judicializados pelo Ministério Público do Trabalho envolvendo questão da terceirização, né? Desde técnico bancário até engenheiro, até agrônomo, enfim, várias atividades que eles vinham terceirizando. Nós movemos ações ao longo dos anos. Mas se 2017 foi um ano de grandes conquistas e desafios para a CODEMAT e a CONAP, 2018 promete ser ainda mais intenso para as coordenadorias. As duas têm como grande desafio o enfrentamento de medidas precárias ao trabalhador, principalmente após a vigência da reforma trabalhista, que traz profundas mudanças ao meio ambiente de trabalho, à administração pública em geral. Na visão do Ministério Público do Trabalho em geral, nós sabemos que alterações feitas na CLT elas não podem estar em desacordo quando nós pensamos com as previsões da Constituição ou quando nós pensamos em normas internacionais que protegem direitos humanos. Então, nós continuamos muito otimistas e nós continuamos muito vigilantes, porque essas alterações feitas na CLT, elas têm que ser lidas estando de acordo com todas as demais normas que compõem o sistema de proteção dos direitos sociais. Para 2018, esse planejamento continua, né, já entabulado, já existem várias outras operações já previstas para o primeiro semestre. Quero destacar também que dentro da ideia do Projeto Saúde na Saúde, nós conseguimos, o MPT, aprovar uma ação, a ação número 3 da ENCLA, a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, justamente para fazer um amplo diagnóstico também
e aprimorar as medidas administrativas e, quem sabe, até medidas legislativas, visando um melhor controle e fiscalização dos contratos de gestão na saúde pública. Os temas saúde e segurança estão presentes no dia a dia do trabalhador. Para o MPT, a nova realidade de precarização do trabalho pode trazer ainda mais prejuízos irreparáveis. Vista borrada, dores pelo corpo. Sim, tive até um diagnóstico de fibromialgia. Sinais de choro fácil, né? Confusão, cansaço, irritabilidade. O desabafo é de um professor que possui síndrome de burnout, distúrbio que causa esgotamento físico e mental. Bosco é uma das mais de 75 mil pessoas afastadas em 2016 por estresse e depressão. Me deu uma sensação assim de impotência, né, de organização da minha vida, né? E agora, como é que eu vou ficar diante dessas evidências, né? Esta procuradora do trabalho alerta para a importância do bem-estar psíquico. O que, assim, normalmente as pessoas não se preocupam muito com sua saúde mental. Normalmente é muito mais fácil identificar algo físico que dói e aí existe o cuidado com aquela determinada parte física para que a pessoa pare, tome determinado remédio, tire uma licença, enfim. Isso não é um costume relacionado com a saúde mental. As pressões relacionadas com a maior quantidade de horas de trabalho dentro de um ambiente ou a ausência de intervalo, elas podem estar diretamente relacionadas com transtornos mentais, ou seja, com depressão, com algum tipo de ansiedade, um transtorno de ansiedade que gere naquela pessoa. E isso é muito íntimo, né? Cada pessoa tem uma reação diante de cada exigência. Metas abusivas, assédio moral e cobranças excessivas são alguns exemplos de ameaça à saúde mental do trabalhador, situação que é acompanhada de perto pelo Ministério Público do Trabalho. Já existe não só atuações nossas, como jurisprudência bem-sucedida a respeito de situações em que foi configurado nas próprias sentenças transtornos relacionados com a saúde mental do trabalhador. O Ministério Público do Trabalho tem sido muito exigente no que se refere à tentativa de criar esse contexto em que as pessoas saibam do que se trata, as pessoas admitam que isso existe dentro do ambiente de trabalho e que as empresas também, elas diagnostiquem, façam aquela análise do seu ambiente de trabalho. Mulheres grávidas e lactentes podem trabalhar em local insalubre? Na verdade, não deveriam, né? Um local insalubre não deveria ser permitido a ninguém trabalhar. Homens, mulheres grávidas, lactantes. Porém, a legislação permite, a legislação nova, a legislação atual, permite que as mulheres grávidas e também as lactantes trabalhem em local insalubre, desde que autorizadas pelo médico. E, na forma da lei, seria uma atitude da própria trabalhadora. E a permissão seria para trabalhar em locais de insalubridade de grau mínimo ou de grau médio. O que vale a pena, e acho que as pessoas deveriam prestar atenção, é que é responsabilidade do empregador garantir que o local seja saudável, garantir que o local seja seguro. Então, nós deveríamos, toda a sociedade, né, deveríamos buscar o impedimento da realização de atividades nesses locais. Em regra, trabalhadores e trabalhadoras são mal remunerados. Por conta dessa remuneração que não é razoável, que não é suficiente, essas pessoas acabam se sujeitando a trabalhar em locais insalubres, acabam se sujeitando a trabalhar em locais em contato com produtos que são perigosos, com inflamáveis, com combustíveis e até mesmo em jornadas extraordinárias, porque precisam trabalhar nessas condições para melhorar a sua remuneração. Se o bebê nascer com problemas em função da insalubridade, a empresa pode ser penalizada? E se houver dano à saúde, não só da mulher, como também da criança,
do meu ponto de vista, sempre será possível a responsabilização do empregador, porque a responsabilidade em relação ao ambiente de trabalho é e será do empregador. Nesse aspecto atual, a nova legislação não trouxe alterações. A grávida vai ter direito ao adicional de insalubridade no salário? Se estiver trabalhando em local insalubre, se esta grávida não trabalhar, em local insalubre, essa remuneração será retirada. E veja, a medida provisória, né, a medida provisória que alterou a Lei 13.467, traz essa situação. Se o médico proibir a trabalhadora de exercer suas atividades em local insalubre, ela também perderá o direito à percepção do adicional de insalubridade. Então, a legislação, nesse aspecto, eu repito, está transferindo para o trabalhador, ou para a trabalhadora, nesse caso específico, toda a responsabilidade em relação ao ambiente de trabalho, responsabilidade que sabemos todos, é e sempre será do empregador. Já, a importância da inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho e como o MPT atua nessa área. Pessoas com deficiência, também chamadas de PCDs, estão cada vez mais ativas no mercado. Além da lei de cotas, iniciativas como as do MPT ajudam na inserção dessas pessoas no ambiente de trabalho. 403 mil. Esse é o número de pessoas com deficiência ou PCDs que trabalham formalmente em todo o país. Marinalva é uma delas. Deficiente visual desde que nasceu e dependente de um cão-guia, a telefonista atua em uma corretora de seguros há 10 anos. Trabalho desenvolvido com muito amor. Tenho deficiência desde que nasci, devido a um erro médico. Eu passei da hora de nascer, então minha mãe teve parto forçado. Desde então, eu vivo minha vida normal, trabalho normalmente, gosto do que eu faço, gosto do meu trabalho e assim, sempre estou procurando também fazer coisas novas, aprender coisas novas também, que isso é muito importante. Eu faço um trabalho, sou telefonista e atualmente eu quero chegar a trabalhar na área de recursos humanos. Então, estou me capacitando para isso também. A lei de cotas ajudou Marinalva a encontrar uma oportunidade no mercado de trabalho, já que a legislação determina que empresas contratem PCDs. Funciona assim. Empregadores que possuem de 100 a 200 funcionários devem reservar obrigatoriamente 2% das vagas para pessoas com deficiência. 201 a 500 funcionários, 3%. Já de 501 a 1.000 trabalhadores, 4%. De 1.001 em diante, 5%. Com Mariana também não foi diferente. O primeiro trabalho dela foi como jovem aprendiz. A assistente administrativa tem escoliose, um desvio em formato de S na coluna. Entrei como PCD, como jovem aprendiz. Na época eu tinha 19 para 20 anos, mais ou menos. Então entrei aqui na Caixa Seguradora. Na época eu fiz um curso de técnico administrativo. Durante 2 anos fui contratada como estagiária, também como PCD. E hoje eu sou contratada aqui na Caixa Seguradora, onde já fez 5 anos. Por telefone, conversei com o procurador do trabalho, Stanislau Talon-Bose, que atua no Espírito Santo. Para ele, não basta apenas disponibilizar vagas aos deficientes, é preciso conscientização. Nós devemos respeitar todas as pessoas, e também as pessoas com deficiência. E respeitar quer dizer compreender também as suas necessidades, que são diferentes das nossas. Às vezes, né? Às vezes tem alguma necessidade diferente da nossa e às vezes tem algumas habilidades muito melhores do que a nossa. Então tudo isso tem que ser aproveitado. Adaptação para a integração, seja no setor da vaga ou no comportamento dos colegas de serviço, também é importante. Todo o ambiente ele tem que ser adaptado, né? E não digo o ambiente físico apenas, mas o ambiente comportamental também.
as atitudes têm que se mudar. Nós precisamos entender que as pessoas com deficiência, às vezes, têm algumas necessidades que nós não temos. E aí nós precisamos parar para ouvi-las e compreender quais são essas necessidades. Então, às vezes, a forma de como nós nos dirigimos a ela é incorreta, não permite a compreensão. Então, mudando, às vezes, um gesto, uma posição, é possível, então, uma integração completa dessa pessoa no ambiente, não só da empresa, como de toda a sociedade. Marinalva concorda. O principal é a consciência dos colegas, né? Estarem atentos, não que vá tratar uma pessoa como coitadinho, mas com respeito, vendo que o seu colega precisa, ver as suas limitações, que todos nós temos limitações. Eu, graças a Deus, desde que eu entrei na empresa, tem 10 anos que eu estou na empresa, eu sempre fui muito bem respeitada. Criado pelo MPT, o site do PCD Legal funciona como uma biblioteca virtual, com conteúdo acessível para que as pessoas com deficiência possam conhecer a legislação trabalhista. O PCD Legal é uma biblioteca virtual acessível, em que se disponibilizam alguns textos jurídicos e algumas obras concernentes aos direitos das pessoas com deficiência. É de livre e fácil acesso, tem vários formatos como texto, áudio e vídeo em libras. E pode ser downloadável e compartilhado livremente, é gratuito. A inclusão e defesa dos direitos de PCDs é uma das bandeiras da Cor de Igualdade, Coordenadoria Nacional de Promoção de Igualdade de Oportunidades e Eliminação da Discriminação no Trabalho, do MPT. Para o MPT, constitui uma das metas prioritárias permitir a inclusão das pessoas com deficiência no mundo do trabalho e, por conseguinte, na sociedade. E nós chegamos à conclusão de que também é preciso dar informação às pessoas com deficiência, a fim de que possam exercitar melhor os seus direitos. A obra Direitos Humanos, escrita em 2016 pelo Procurador do Trabalho e doutor em Direito do Trabalho Silvio Beltramelli, abrange desde a teoria geral sobre o tema até uma abordagem mais aprofundada e já contempla uma nova interpretação das leis do trabalho, apontando possíveis violações desse campo. Na verdade, ele é um livro geral que tenta apresentar de uma maneira fácil, introdutória, toda a teoria que envolve os direitos humanos, a teoria geral da afirmação histórica dos direitos humanos, a teoria dos direitos fundamentais, ou seja, os direitos humanos previstos na Constituição Federal, e também o direito internacional dos direitos humanos, que são os direitos humanos previstos nos sistemas internacionais de proteção. Então, com essa abordagem mais ampla, também é possível, e o livro em determinado capítulo ele faz isso, ele tenta estabelecer uma relação de como interpretar as normas e a aplicação dos direitos humanos nas relações de trabalho, especialmente quando ele fala da Organização Internacional do Trabalho e da possibilidade dos direitos sociais serem aplicados de acordo com os direitos humanos. O livro trata ainda do cenário pós-reforma trabalhista e do que pode ser feito em defesa dos direitos humanos em âmbito internacional. Olha, o cenário internacional ele se abre para você discutir uma lei nacional a partir do momento que os órgãos de controle nacionais não exercem a atividade que devem exercer por obrigação jurídica de análise da compatibilidade da norma nacional com os tratados internacionais. Então, se o nosso judiciário não for sensível a essa análise de compatibilidade dos tratados internacionais de direitos humanos, específicos sobre relações de trabalho ou não, abre-se então a possibilidade do Brasil acionar os sistemas internacionais de proteção de direitos humanos aos quais ele presta contas, especialmente dois, o da Organização das Nações Unidas, que envolve também o da OIT, e o da Organização dos Estados Americanos, conhecido como Sistema Interamericano de Proteção de Direitos Humanos. Uma eventual denúncia no Sistema Interamericano seria encaminhada para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que já está sabendo sobre a questão da reforma trabalhista brasileira e já se mostrou sensível à necessidade de uma reflexão bem aprofundada sobre essa compatibilidade da reforma trabalhista e dos seus dispositivos com os tratados da Organização dos Estados Americanos sobre Direitos Humanos.
O livro faz parte da coleção Concursos Públicos e é indicado para quem quer mais agilidade nos estudos devido à fácil compreensão. A obra é voltada para todo aquele que tem o interesse de conhecer de uma maneira mais ampla, de uma maneira mais global, os direitos humanos, né? Fugir um pouco daquele lugar comum de imaginar que direitos humanos só envolve assunto penal, só envolve direito do preso, demonstrar a questão histórica e apresentar um panorama legal, tanto no âmbito doméstico nacional quanto no âmbito internacional, também com comentários sobre jurisprudência nacional e internacional sobre o tema. Então, ao apresentar isso, ele pode ser de valia para quem está estudando para concurso público, graduação, ele pode ser adotado, pós-graduação e mesmo quem não seja da área do direito e queira entender um pouco mais do assunto, porque o linguajar empregado no livro foi um linguajar que tentou ser o mais acessível possível até para quem não é da área jurídica. Essa e outras obras podem ser encontradas na rede de bibliotecas do MPT, que conta com 19 unidades especializadas em títulos sobre o direito do trabalho espalhadas pelo país. Toda a população pode usar as dependências para ler e consultar os livros nos locais. Antes de encerrar, lembro que sugestões de reportagens podem ser enviadas para o nosso e-mail que aparece aí na sua tela. Mais informações sobre o dia a dia do MPT você encontra também em nosso site e nas redes sociais. Obrigado pela companhia e até a próxima edição.